Salve galera, sou o Prof. Dante. Essa é mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Chegamos à competência número 8. Uma competência que nos traz várias questões da prova todo ano e são questões bem específicas que a gente consegue prever. Então fica esperto, fica ligada, porque essa aula de competência 8 certamente vai ajudar vocês a acertar ali de 3 a 5 questões da prova. Tem uma variaçãozinha, tá, gente? De 3 a 5 questões da prova. Primeiro, sobre o que fala a competência 8 da prova de linguagens? Pois bem, gente, a competência 8 vai falar sobre linguística. Linguística é a ciência que estuda a formação das línguas e a forma como elas vão sofrer variações ao longo dos tempos. Então, esses aqui são os principais tópicos da competência 8. Primeiro deles, a formação do português brasileiro. Como que ele se deu desde a chegada dos portugueses ao Brasil e a quantas anda essa relação do brasileiro com a sua própria língua? Quais são as influências das línguas de imigração na língua brasileira? Além disso, há textos, e aí de caráter interpretativo, questões que vão discutir a relação entre língua e identidade e o quanto uma língua tem esse caráter de representação cultural de um povo. Mas, patrimônio linguístico, o que é, para que serve, como preservá-lo? Variações linguísticas, questão certa na prova, todo ano ela aparece. Grau de formalidade, os usos da língua e da norma culta. Todos esses elementos nós vamos trabalhar, ok? Então, para tudo que você está fazendo, presta atenção agora para a gente começar esse nosso caminhar aqui da competência 8. Bom, gente, antes de tudo, eu preciso que você tenha minimamente um conceito na sua mente da diferença entre o que é linguagem, o que é língua e o que é fala. Vamos fazer uma combinação aqui. A partir de hoje, para você, linguagem é sinônimo de comunicação. Todo tipo de comunicação é linguagem. Agora, língua especificamente, é um conjunto humano. Não esquece. A língua é um código verbal humano. Ou seja, cães, gatos, gambás não têm língua, eles têm linguagem, eles têm comunicação, mas língua, quem tem é o humano. Porque, gente, pensa comigo, a minha língua mãe é italiano. Eu aprendi a língua mãe de vocês, que é a língua portuguesa. Se o cachorro tivesse língua, eu poderia ter aprendido a língua dele também. E literalmente falar e compreender um cachorro. Isso é impossível. Porque os animais são dotados de linguagem, capacidade de comunicação. Língua é um código humano. Ok? E o que é fala? Bom, a fala é esse código humano na prática. Pegou? Linguagem, comunicação. Língua, código humano. Fala, o código humano na prática. É a língua na prática. É a concretização. Só não esquece uma coisinha que é bem importante, tá, gente? A língua é coletiva e a fala é individual. Isso explica o porquê vocês brasileiros falam de forma tão diferente, apesar de falarem a mesma língua. Ou seja, há uma unidade, língua portuguesa brasileira. Todo brasileiro tem essa língua como mãe. Mas um nordestino fala muito diferente de um sulista, porque a fala ela é mais individual e a língua ela é coletiva. Ok? Beleza? Entendeu? Tranquilo então. Bom, vamos lá. Formação da língua portuguesa. Isso aqui, gente, é uma questãozinha que tem aparecido e que tem incomodado vocês. Em geral, vai ter um texto grande que você vai ter que ler, né? E que, em geral, é uma questão de interpretação ou compreensão textual. Mas, se você tiver alguns conhecimentos, alguns pré-requisitos, isso já ajuda e já acelera o processo. Então, presta bem atenção aqui.
Rapidamente, tá? Vamos pensar, como que se forma a língua portuguesa no Brasil? Por uma lógica, né? O português europeu do século XVI chega e entra em contato com as milhares de línguas indígenas. Milhares de línguas indígenas. Pois bem, então você tem um português europeu do século XVI, milhares de línguas indígenas. E depois, por causa da escravidão, você vai ter contato com as línguas africanas. Porque os escravos que para cá vieram, né, eles não vieram do mesmo país da África, né, gente? A África é um continente. Se eles não vieram do mesmo país, obviamente eles não necessariamente falam a mesma língua. Então você tem, olha o tamanho da encrenca, línguas africanas, línguas indígenas e um português europeu do século XVI. Dessa mistura surge o português brasileiro. Ou seja, os caras que começam a nascer aqui, os nativos, eles começam a reproduzir uma mistura desses três grandes ingredientes. E aí depois, né, gente, como você sabe melhor do que eu, à medida que o tempo passa, a imigração que começa a, né, tomar forma aqui no Brasil, aí você vai ter contato com as línguas, né, germânicas, né, com a língua italiana, com o espanhol aqui da fronteira, né, com línguas orientais, enfim. A língua portuguesa brasileira é o resultado de uma grande confluência, né, de situações históricas e culturais. Bom, uma vez que você entendeu isso, o que eu vou concluir, e eu quero que você lembre disso, que o português brasileiro, ele é o resultado de, número 1, multilinguismo. Inúmeros empréstimos vocabulários, gente. Vocês usam palavras que vocês nem imaginam que vieram, por exemplo, dos escravos ou dos índios. Simplesmente, né, você usa a palavra e nem a reconhece mais. Então, empréstimos vocabulares, né, empréstimos linguísticos, gerou, então, isso que nós vamos chamar de multilinguismo, que é a principal característica do Brasil, do português brasileiro. Depois a questão da convivência, né, gente? O contato entre índios, africanos e portugueses, e depois todos os outros europeus que para cá vão vir. Imposição política. Sim, né? Em algum momento isso vai ser imposto, né? Então, por exemplo, a própria língua portuguesa ela é imposta, né? Então, se você soma imposição política, né, convivência e multilinguismo, você tem aí dessa salada de fruta a maravilhosa língua portuguesa brasileira. É importante você lembrar, né? Por que eu falo língua portuguesa brasileira? Porque você tem o português europeu, o português africano, que não são, né, a mesma coisa, né? Tudo tem o seu traço. Óbvio que tem um lugar comum ali entre o português africano brasileiro e o português europeu, mas ainda assim elas têm as suas identidades, ok? Bom, a partir daí, vamos fazer uma seguinte discussão. O que é patrimônio linguístico? Antes disso, até vou fazer um comentário aqui, tá, gente? Porque eu lembrei que tem umas questõezinhas da prova que sempre aparecem. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, jamais você marca correto uma alternativa que vai dizer algo depreciativo sobre o multilinguismo da língua portuguesa. O que eu estou tentando dizer? Eles vão tentar enrabar vocês. Eles vão tentar dizer para vocês que a língua portuguesa não é pura, que a língua portuguesa, por ser multifacetada, multilinguista, ela é uma língua menor, mais fraca, ou mais difícil, ou mais pobre. Não! Não! Diversidade é sempre bom. Diversidade cultural é bom, é algo positivo. Não esquece isso. Sempre tem uma alternativa na prova que quer dizer para você isso. Que porque a língua portuguesa não é pura, significa que ela é mais fraca, que ela é mais pobre, que isso enfraqueceu a língua. Então, não tem, isso é besteira, gente. Isso é fascismo, isso vai acabar lá naquele papo de raça pura, de raça ariana. Se você começar a entrar nessa vibe de que tudo que é puro é melhor do que é miscigenado. É assim que começou a guerra.
Então, não aceita essa resposta como verdadeira. E eles sempre colocam lá uma alternativa que é para ver se vocês acabam caindo na armadilha. Fique esperto aí, hein? Bom, então, como eu estava falando, o que é patrimônio linguístico? Gente, o patrimônio linguístico brasileiro ele é muito rico, né? Só para começar, né? Quais são as línguas oficiais do Brasil? Cara de tenso. Tenso por quê? Porque alguns de vocês pela primeira vez perceberam que o Brasil tem mais de uma língua oficial. E ele tem. O Brasil tem 2 línguas oficiais, gente. A língua portuguesa brasileira e a Libras. Libras é uma língua brasileira de sinais. Língua. Não esquece, tá bom? Mas fora essas 2 línguas oficiais, estima-se que você tem aí mais de 250 línguas faladas no Brasil, entre indígenas, crioulas e variantes. Esse patrimônio cultural é desconhecido pelos brasileiros, porque o brasileiro é acostumado a achar que todo mundo fala português e deu. Aliás, o brasileiro mal sabe que Libras também é língua e também é língua oficial. Imagina dizer para esse cara que tem 250 línguas faladas no Brasil. Gente, eu não estou dizendo que tem 250 línguas oficiais. O Brasil tem 2 línguas oficiais, língua portuguesa brasileira e Libras. O que eu estou dizendo é, há mais de 250 línguas faladas no território brasileiro. Entre, de novo, indígenas, crioulas e línguas de imigração. Então, eu estou pedindo para você ter cuidado com isso, porque esse aqui é um elemento que as pessoas desconhecem. Então, se cai na prova, as pessoas vão errar. Você não. Ok? Então, o patrimônio linguístico brasileiro é rico. Tem 2 línguas oficiais e mais de 200 línguas sendo faladas aqui entre extremas variantes. Tá? Bom, como que eu faço para preservar o patrimônio linguístico? Bom, a primeira coisa que você tem que se perguntar é por que eu tenho que preservar isso. Gente, porque língua é cultura. Cultura tem que ser preservada. Cultura é identidade, história de um povo. Então, você tem um decreto aí, né, que institui o INDL, Inventário Nacional de Diversidade Linguística. O que esse órgão do governo faz? Ele tenta preservar as línguas, principalmente as línguas indígenas, que vão entrar em extinção à medida que os índios entram, né, em extinção daquela tribo. Então, o que o INDL faz? Ele tenta catalogar. É preciso registrar para preservar. Eu estou falando isso porque já caiu isso na prova e vai cair de novo. Como que eu preservo uma língua? Registrando. Registrando. Esse registro é um registro de identificação, de documentação, de reconhecimento, né? E eu registro da seguinte forma, com um dicionário, com uma gramática, com pesquisas documentadas, com literatura, com documentos oficiais, e tudo isso pode ser inclusive online. Mas eu preciso ter um desses tipos de registro para preservar aquela língua. Ok? Não esquece os tipos de registro, então, e o motivo pelo qual a gente tem que preservar a língua, né? Porque língua é um patrimônio cultural inestimável. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa questão. Os empréstimos linguísticos recebidos de diversas línguas são importantes na constituição do português do Brasil. Por quê? Gente, olha a pergunta. Eu até tirei o texto, nem precisa do texto. O que eles estão perguntando? Por que os empréstimos linguísticos são importantes aqui no Brasil? Pausa aí e faz a questão. Fez? Então tá. Dá uma olhada comigo aqui, né? Olha só. Deixaram marcas na história vivida pela nação, como a colonização e a imigração, transformaram em um só idioma línguas diferentes. Para tudo, né? Quer dizer que os empréstimos linguísticos transformaram todas as línguas em uma só? Não, né, gente? Promoveram uma língua acessível a falantes de origens distintas? Facilitou a língua? Não. Guardaram uma relação de identidade entre os falantes do português do Brasil e os do português de Portugal? Não, né? Os empréstimos linguísticos não facilitam a comunicação entre um português e um brasileiro. Tornaram a língua mais complexa? Pode parar, né? Já está dizendo que fica mais difícil, está errado. O que nos resta? Deixaram marcas da história vivida pela nação. Sim, né?
Se tem alguns termos italianos aqui no sul do Brasil, é porque tem uma colonização italiana, é história. Se os brasileiros usam várias palavras que vieram de uma linguagem indígena, é porque os índios fazem parte, né, culturalmente do processo, né, histórico do Brasil. Então, é uma questão óbvia. Tinha um puta texto, precisava ler o texto. Você precisava ler o texto para você concluir isso? Não, né, gente? Então, toma cuidado com essas questões aqui, que são mais interpretativas, né, voltadas para a competência 8. Bom, agora a gente vai para uma outra discussão, né, que é a seguinte: nenhuma língua permanece a mesma. Nenhuma língua permanece a mesma. Toda língua natural sofre variação. Repete comigo. Toda língua natural sofre variação. Ok? Essas variedades de ordem geográfica, social, individual, não prejudicam a unidade superior da língua. Ou seja, o que o Celso Cunha, que é um gramático famoso brasileiro, está dizendo? A língua vai se alterar. Sim, ela vai. Mas, ao mesmo tempo, tem um tronco dessa língua que não muda, que permanece ali. Em outras palavras, a língua sofre alteração, isso não quer dizer que ela vai sofrer uma mutação extrema a ponto de a gente não mais conseguir conversar com as pessoas mais velhas. Não faz sentido você pensar assim. Por mais que ocorram alterações naturais, ainda assim permanece algo como uma unidade superior. Ok? Bom, a partir daí, olha só essa questãozinha. Pausa, faz a questão. Feito? Vamos lá. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica saber. Vamos lá? Então, o que significa, né, ter o domínio da língua portuguesa? Saber descartar as marcas de informalidade do texto? Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla? Moldar a norma padrão do português para a linguagem do jornal? Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto? Desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola? Vamos começar com os absurdos, a letra E, né? Quer dizer que dominar a língua portuguesa significa desprezar o que está escrito na gramática? Nada a ver, né, gente? Dominar a língua portuguesa significa descartar as marcas de informalidade? Errado, né? Porque as marcas de informalidade também fazem parte da língua. Dominar a língua significa saber moldar a norma padrão pela linguagem do jornal? Como assim, gente? O que tem a ver? Por que a gente vai começar a moldar pela linguagem do jornal? Não viaja. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Perfeito. Aí sim. Né? Você usa uma variante de acordo com o contexto em que você está inserido. Você escreve de uma forma no Twitter e escreve de outra na redação do Enem. Contexto e variação linguística. Ok? Muito boa questão. Essa aqui é uma típica questão da competência 8 na prova do Enem. Bom, mais conceitos linguísticos que eu preciso que você domina. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. O que é norma padrão e o que é norma culta? Isso aqui aparece na prova. Gente, de uma vez por todas, nunca mais erra isso, tá? Norma padrão é um conjunto de regras chamada gramática tradicional sobre a escrita. A norma padrão não admite desvios. Ou seja, quando você escreve e a gramática diz está certo ou está errado, certo, errado, certo, errado. Exemplo, colocar crase antes, né, de verbo está errado. Ponto final. É uma regra, você apenas cumpre. Norma padrão, conjunto de regras da escrita. O que é a norma culta? Gente, a norma culta é quando nós, alfabetizados, tentamos usar a padrão na fala. Só que, é impossível falar 24 horas como a norma padrão exige. Então, a norma culta, ela admite pequenos desvios. Como, por exemplo, se eu digo, me dá um abraço,
Aqui que a norma padrão vai dizer, não pode começar por pronome, é de me. Ok, gente, mas ninguém fala de me. As pessoas falam me dá. Então, há um pequeno desvio que vai ser aceito pelo contexto de fala. Então, vamos lá? O que é a norma culta? É quando você, na fala, se aproxima do padrão. O que é o padrão? É a escrita, o conjunto de regras que rege a sua escrita e que você chama de gramática tradicional. Nunca mais esquece isso que eu ensinei para você agora. Beleza? Bom, dá uma olhadinha nessa questão então. Pausa e faz ela. Deu? O uso da norma padrão na letra do hino é justificado por tratar-se do quê? Então, por que o hino brasileiro está escrito em norma padrão? Letra A, referência de um povo a seu país. Reverência de um povo a seu país. B, gênero solene de característica protocolar. C, canção concebida sem interferência da oralidade. D, escrita de uma fase mais antiga da língua. E, artefato cultural respeitado por todo o povo. Olha só, algumas besteiras que você não pode marcar. Reverência de um povo a seu país. Eu posso fazer reverência e não usar as regras gramaticais. Então não pode ser a A. Canção concebida sem interferência da oralidade. O que isso tem a ver? Oralidade com o hino. Escrita de uma fase mais antiga. Pelo amor de Deus, isso não é uma questão histórica. Artefato respeitado por todo o povo. Quer dizer que se não for a gramática, se não for as regras, não vai ser respeitado. Então, qual é a resposta? Gênero solene de característica protocolar. Nunca mais esquece isso, tá? Você usa a norma padrão em gêneros formais, solenes, protocolares, como, por exemplo, a redação do Enem. Ali você usa a norma padrão. Ali tem certo ou errado. No Twitter é informal, não faz sentido você ficar ali uma paranoia, né? Com a sua escrita num ambiente informal. Ok? Bem importante isso então, hein? Bom, vamos lá. Mais um conceito que eu preciso que você tenha em mente. A relação entre o falante alfabetizado e o falante não alfabetizado. Gente, o cara que é alfabetizado, ele passa pelo processo de conhecimento da norma padrão. Ou seja, pelas gramáticas da regra. Né, pelas regras da gramática. Você pode até odiar isso, mas você teve isso no colégio, um monte de regra lá, o livrinho gramática. Pois bem, você tem, né, como, a partir da sua alfabetização, utilizar a norma culta. Lembra que a culta é quando a gente usa o padrão na fala. Beleza. E você vai optar por uma questão de formalidade, de em alguns momentos ser mais formal ou menos formal. Ou seja, você vai usar o coloquialismo para falar com seus amigos no bar e você vai usar a norma culta para discursar na sua empresa. Perfeito. O cara que não é alfabetizado, ele não tem essa opção. Nós temos essa opção de variar o jeito como falamos e escrevemos. O não alfabetizado não tem. Então, a única coisa que ele faz é tentar se comunicar de uma forma extremamente espontânea e, obviamente, né, ele desconhece a norma culta. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai sofrer preconceito. E é aqui que a gente chega em outros conceitos que o Enem cobra de vocês, que são as variantes com maior ou menor prestígio. Presta atenção, o que é uma variante linguística de maior prestígio? No caso do Brasil, é a norma culta, que é quando você fala tentando imitar a gramática, e a norma urbana. Gente, o urbano é o oposto do interior, ok? No Brasil, a fala da cidade grande, ela predomina como se fosse uma fala de maior prestígio. Então, se você tem um sotaque do interior, você vai sofrer alguma forma de preconceito. Não esquece isso, tá? Bem importante. Bom, as variantes de menor prestígio, necessariamente, né, são as que se afastam da norma culta, por falta de alfabetização, e se afastam da norma urbana, porque o cara mora no interior. Esses caras
sofrem preconceito linguístico, né? E isso é uma questão bem complexa, bem séria, né, que deveria ser bastante debatida aqui no Brasil, porque o preconceito linguístico é uma coisa evidente, evidente. Ok? Na prática, né, preconceito linguístico ele só surge porque as pessoas acham que só tem uma maneira certa de falar e escrever. Ou seja, as pessoas não entendem que toda língua tem variantes. Vamos lá? Pausa aí, faz essa questãozinha. Fez? A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Beleza. O verso que singulariza uma forma característica do falar regional. Olha só, falar popular regional. Então, o que ele está perguntando? Nessas frases aqui, em qual delas você tem um exemplo de uma fala popular regional? Letra A, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu tô aqui com alegria. Diz que eu tô aqui com alegria. C, vou mostrar para esses cabras. D, vai, chama Maria, chama Luzia. E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Bom, questão, presta atenção aqui. Em qual dessas alternativas você tem regionalismo? Só em uma. Letra C, cabra. Nossa, como é que eu vou saber? Simples. Você usa a expressão cabra como sinônimo de homem, de menino? Não? Pois bem, porque alguns estados, principalmente do Nordeste, usam. Ou seja, isso é uma variação nordestina. Se você é sulista, você usa ba, né e tchê na sua fala. Os caras do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste não usam. Então, quando você escreve ba, tchê e né, aquilo é uma fala tipicamente popular regional, porque só o sulista faz isso. Então, cabra não é uma coisa que, por exemplo, o cara que seja do Sudeste ou do Sul usa. Você não usa essa expressão para falar com seu amigo, ô cabra. Não, você não usa. Mas alguns estados do Nordeste usam. Então, aqui você tem uma variante regional e popular. Ok? Bom, nós na sequência seguiremos falando sobre variação linguística, porque é um assunto muito importante para a prova. Cuida os conceitos que você viu hoje comigo, porque eles são base para várias questões, como eu estou mostrando para vocês. Até mais!